E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Então, rapaziada, hoje eu montei uma seleção dos jogadores que ninguém sabe como se tornaram profissionais. Aqueles jogadores bem ruinzinhos, perebas de verdade que só servem para deixar o torcedor com dor de cabeça. Como vocês sabem, galera, aqui é um papo de torcedor para torcedor. A minha intenção aqui em momento algum é de desmerecer esses jogadores. Como eu disse, é um papo de torcedor para torcedor. Então, cara, deixa o seu like aí embaixo se você quer ver essa seleção de jogadores que ninguém sabe como se tornaram profissionais, porque realmente são ruins. Deixa o like. Também já aproveita, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. E se você quer comprar a camisa do seu time de coração em uma loja totalmente confiável, no qual você sabe que o produto vai chegar até a sua casa, acesse esse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @footshops, e que também está no primeiro link da descrição, porque a camisa vai chegar até a sua casa. E agora sim, bora ver a seleção desses. E para começar, no gol da nossa equipe temos Alex Muralha, um goleiro que é considerado por todos muito ruim. Todos sabem das dificuldades técnicas que o Muralha tem, das falhas que ele já teve ao decorrer da sua carreira, mas que surpreendentemente já chegou até a seleção brasileira. Naquela época que ele fez uma sequência de 3, 4 jogos bons com a camisa do Flamengo, ele chegou logo até a seleção brasileira, cara. E depois ali de alguns meses ele deixou a seleção, viram que ele não tinha capacidade para vestir a amarelinha e acabou falhando muito no Flamengo, foi crucificado pela torcida, foi embora do clube rubro-negro, depois voltou pro Brasil, voltou a falhar e agora é o goleiro reserva do Coritiba. Ele é banco do Wilson. Na verdade, no Flamengo o Muralha quase que foi retirado à força pela torcida, cara. Ninguém mais aguentava. A cada 3 jogos o Muralha falhava nos 3. E o lateral direito dessa nossa seleção de perebas é Igor Julião do Fluminense. Jogador que surpreendentemente está há quase 10 anos no Fluminense, mesmo sendo limitadíssimo tecnicamente, mas que apesar de estar há tanto tempo no Fluminense, de ter seu contrato renovado várias vezes, ele sempre foi um cara que nunca conseguiu se firmar, nunca conseguiu ser titular do Fluminense, mesmo com o Fluminense tendo sempre muitas dificuldades na lateral direita. Então isso é para vocês verem o nível de jogador que ele é. Igor Julião é aquele cara que sempre vai falhar, que sempre vai deixar espaço na marcação. O Julião é aquele tipo de jogador que quando o jogo tá empatado em 0 a 0, nos minutos finais já da partida, ele comete um pênalti, faz um gol contra, deixa espaço na marcação e acaba falhando, fazendo o time perder os 3 pontos naquela partida. E até mesmo por isso o Igor Julião é um jogador tão criticado pela torcida do Fluminense. Em um certo momento nesse ano de 2020, o Igor Julião chegou até a ser o jogador mais criticado do Fluminense. Quando o torcedor via que esse rapaz ia jogar, já ficava com o pé atrás, já ficava pensando, mano, hoje vai ter falha. Então por isso o Igor Julião entrou nessa nossa seleção de jogadores que ninguém sabe como se tornaram profissionais. E agora, para começar a formar a nossa dupla de zaga, dar um esboço maior ainda no nosso time, temos o zagueiro Rafael Vaz, que já teve passagens pelo Vasco, teve também passagem pelo Flamengo, então ele jogou em times grandes do futebol brasileiro, mas em ambos os times que ele jogou, ele sempre falhou muito. Rafael Vaz sempre foi um cara que segue aquela mesma linha do Igor Julião, um cara que faz o gol contra, um cara que comete o pênalti que faz o time perder, aquele jogador que erra um passe na saída de jogo e que faz o time levar o gol consequentemente. Então por isso Rafael Vaz é um jogador bem limitado tecnicamente, ele até sabe bater na bola, mas às vezes acaba se exaltando muito, acaba tentando jogadas mais difíceis e erra muito por conta disso. Rafael Vaz atualmente está jogando no Goiás, não é unânime por parte da torcida, é um jogador até artilheiro, faz gols em alguns jogos, mas a sua função de ofício, que é ser zagueiro, ele não faz um bom trabalho. E para formar a dupla de zaga com Rafael Vaz, ninguém melhor do que o zagueiro Paulão. Esse daí, rapaziada, mano, em qualquer time que ele passa, você pode ter certeza que a cada 3, 4 jogos ele vai falhar em todas as partidas. Às vezes resulta em gol do adversário, às vezes não resulta, mas sempre quando a bola tá no pé do Paulão, ou sempre quando ele está no mano a mano contra algum atacante, o torcedor já fica com o pé atrás pensando, mano, agora vai dar ruim pro meu time, hein? Então o Paulão é um jogador limitadíssimo tecnicamente, é um jogador realmente ruim e que ninguém sabe como se tornou profissional. Atualmente ele está jogando no Fortaleza, até que deu uma
melhorada, né, rapaziada? Eu assisti uns 2, 3 jogos só do Fortaleza esse ano, e nesses jogos que eu assisti, o Paulão não teve nenhuma falha que gerou gol pro adversário, mas sempre é um jogador muito inconstante, um dos piores zagueiros, sem sombra de dúvidas, do Campeonato Brasileiro, cara. Você aí, queria ter o Paulão na zaga do seu time? Eu aposto que não. Imagina, cara, teu time jogar hoje e você saber que a dupla de zaga seria Paulão e Rafael Vaz. Aí, né, cara, a vaca já foi pro brejo, não precisa mais nem entrar em campo com essa dupla de zaga aí. Passa nada. E na lateral esquerda do nosso time temos Egídio do Fluminense, um jogador que é multicampeão, já foi campeão da Copa do Brasil, já foi campeão brasileiro, tem diversos títulos na sua carreira, jogou em vários times grandes do Brasil, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo. Egídio é um jogador que já teve grandes passagens por esses times, mas uma coisa que ele tem em comum em todas essas passagens é que ele nunca conseguiu se firmar, sempre foi um jogador que a torcida pegou muito no pé. Isso porque o Egídio é um lateral muito fraco na marcação, ele tem como seu forte o cruzamento, mas quando ele passa uma sequência de jogos sem dar assistências, sem acertar o cruzamento, a torcida logo começa a pegar no seu pé, porque é um cara que faz o time sempre levar gols. Para vocês terem noção, agora no Fluminense, o Egídio chegou ao ponto de perder a sua vaga de titular pro Danilo Barcelos. Imagina o quão ruim deve estar o cara para ele perder a vaga de titular pro Danilo Barcelos, que é um jogador que eu já falei para vocês, limitadíssimo também tecnicamente. Então imagina aí como deve estar a fase do Egídio no Fluminense. Todo jogo falhando, todo jogo o time levando gols pela esquerda, ali pelo lado dele. Pergunta aí você pro torcedor do Fluminense se ele está satisfeito com as atuações que vem tendo o Egídio. E também pergunta se ele pudesse rescindir hoje o contrato do Egídio com o Fluminense, se ele não faria rescisão, hein? Agora vamos começar a falar sobre os nossos meio-campistas. Vocês já devem estar imaginando como deve estar sensacional esse meio de campo dessa equipe aqui de jogadores que ninguém sabe como se tornaram profissionais. Como deve ter tanta qualidade para criação envolvida nesse meio de campo, hein, rapaziada? Para começar, ele para jogar como primeiro ou até mesmo segundo volante desse time, tanto faz, temos o William Maranhão, jogador que já teve passagens pelo Vasco e que atualmente está no Atlético Goianiense. Esse, sem sombra de dúvidas, eu posso te afirmar que é um dos piores jogadores do Campeonato Brasileiro. Quando você pensa em um jogador canhoto, você logo imagina um cara de muita habilidade, aquele jogador que consegue dar o elástico, aquele jogador que teria 5 de skills se fosse no videogame e tudo mais. Mas vocês sabem que reza aquela lenda que quando o canhoto não é habilidoso, ele é extremamente ruim, ele é extremamente pereba. E esse é o caso do William Maranhão. Jogador que não sabe driblar, jogador que não sabe passar, não tem visão de jogo, que é um jogador sim, muito limitado tecnicamente pro cara estar sendo reserva do Atlético Goianiense. Vocês já devem imaginar como deve ser a situação desse jogador. O William Maranhão era um jogador que estava esquecido no futebol, mas teve um treinador que foi capaz de trazer ele de novo para a ativa do Brasileirão, e esse treinador foi Alberto Valentim, quando trouxe o William Maranhão pro Vasco. Sim, cara, o Alberto Valentim deixava o Andrei no banco para pôr o William Maranhão para jogar como titular. Coisas que ninguém explica no futebol. Você que já viu o William Maranhão jogar, comenta aí a sua opinião embaixo, o que você acha desse jogador. Ele é bom ou ele não é? Comenta aí, hein? E pra jogar ali ao lado do William Maranhão, na nossa dupla de volantes, temos um jogador que a torcida do Botafogo ama de paixão, que tá guardado no coração do torcedor botafoguense, que é o volante Luiz Otávio, o novo Cícero. Brincadeira, rapaziada. Eu sei que o torcedor botafoguense não ama o Luiz Otávio, mas vamos falar aí sobre esse jogador. Luiz Otávio chegou pro Botafogo esse ano, veio lá do Paraná, veio até como uma grande revelação, uma grande promessa, um jogador que realmente chegaria para ser titular e agregar ao time do Botafogo. Só que desde que o Luiz Otávio chegou, ele não vem jogando nada, é um jogador que só passa de lado, é um jogador que só cerca na marcação, que não agride, que não dá o bote. Então o torcedor botafoguense assistindo aos jogos do Luiz Otávio chegou à mesma opinião que eu tenho, que ele não é jogador de time grande, que ele não é um jogador que pode jogar na Série A de um campeonato brasileiro, que ele é aquele típico cara que ninguém sabe como se tornou profissional, cara, jogador burocrático. Se for pra fazer isso aí que o Luiz Otávio tá fazendo no Botafogo, pode colocar qualquer um, me coloca até lá que eu vou fazer isso, cara. Vou cercar na marcação, vou marcar ninguém e só vou passar de lado, não
vou dar o passe vertical, não vou me arriscar, tá ligado? É impressionante como no futebol de hoje temos tantos volantes burocráticos, cara. Isso é algo que eu fico sem entender de verdade. E pra jogar como meia armador, como meia central dessa nossa equipe, nada melhor do que o Bruno César do Vasco. Quem seria melhor do que o Bruno César pra armar um time hoje no futebol brasileiro na Série A? Ninguém, né, cara? É um jogador totalmente espetacular. É um jogador que a cada 10 chutes pro gol ele erra os 10. É um jogador que prefere arriscar um chute que muito provavelmente não vai entrar do que dar um passe pro seu companheiro que está melhor posicionado, apenas com o intuito dele ser a estrelinha, dele fazer um gol ou algo do tipo. É um jogador que já está há 2 anos no Vasco e que nesses 2 anos nunca conseguiu entrar em forma, cara. O Bruno César sempre está acima do peso. É algo que acaba me indignando bastante. O jogador de futebol tem que cuidar do seu shape, cara. O cara tem que estar com o shape em dia para aguentar correr os 90 minutos dentro de campo. E o Bruno César não aguenta correr nem 10, nem 5 minutos. Ele dá um pique, dá uma arrancada e já morreu. E o pior ainda é que esse pique, essa arrancada dele, ele ainda sempre vai perder pro adversário, porque tá pesado, tá acima do peso. E ele continua jogando no Vasco dessa mesma maneira. Não tem presidente, não tem treinador que vá colocar o Bruno César no peso dele ideal, porque isso já tá ali na mente do jogador, cara. O cara não consegue se cuidar, rapaziada. Hoje o Bruno César é um ex-jogador em atividade. Eu não sei nem se eu posso mesmo chamar ele de jogador profissional. É mais um desses casos que ninguém sabe como se tornou jogador de futebol profissional. Já são anos do Bruno César que ele não consegue jogar em alto nível. Pra falar a verdade, sei nem como ele veio parar no Vasco e ganhando o que ele ganha. E ainda teve seu contrato renovado. Então, já passou dos limites. Agora chegamos no nosso trio de ataque. Que trio de frente pesado, cara, pelo amor de Deus. São 3 centroavantes, hein, rapaziada, mas eu vou colocar alguns pra jogarem pela ponta porque não tem como. E pra jogar aberto pela ponta esquerda do nosso time, temos Lincoln do Flamengo, jogador que subiu para os profissionais como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Tinha muito time europeu interessado no Lincoln, mas o Flamengo decidiu segurar, decidiu não vender. E já são 3 anos ou até mais do Lincoln como profissional do Flamengo, e ele fez no máximo 2, 3 jogos bons nesse tempo todo vestindo a camisa rubro-negra. Quando o Lincoln entra em campo, ele só serve para matar jogadas, para errar passe, errar cruzamento e estressar o torcedor flamenguista. Cara, para você ter noção, até o torcedor do Flamengo, que trata sempre com muito carinho os jogadores que sobem das categorias de base para os profissionais do clube, pega muito no pé do Lincoln. Então vocês já devem ter uma pequena ideia de como o Lincoln não tá jogando nada literalmente pelo Flamengo. Tem gente até já se questionando como o Lincoln se tornou jogador de futebol profissional, porque, mano, realmente as atuações dele são de assustar. Sempre quando ele entra em campo, o torcedor do Flamengo e até mesmo eu fica abismado, cara. Como esse cara se tornou profissional com esse futebolzinho aí? E para jogar como nosso centroavante fixo de área, eu coloquei o Sassá do Coritiba. Jogador que até iniciou bem a sua carreira no Botafogo, mas que depois acabou se perdendo, vários problemas extra-campo. Depois ele perdeu muito do seu futebol. É um jogador que atualmente perde muitos gols, é um jogador que erra muitos passes, é um jogador que mata várias jogadas de ataque do Coritiba. Quando eu sento no sofá para assistir a um jogo do Coritiba, a primeira coisa que eu me pergunto, mano, o que o Sassá tá fazendo de titular do Coritiba? Como um cara tão limitado tecnicamente tá jogando lá no Coxa, mano? Cara, é realmente algo que você fica sem explicação. Como o Sassá se tornou um jogador de futebol profissional? Se ele pelo menos fosse um bom jogador de futebol, se ele pelo menos fosse aquele super artilheiro, aquele cara que decide jogos, você até entenderia o lado extra-campo do Sassá. Mas não, ele é ruim dentro e também é ruim fora de campo, então... E por fim, para coroar esse time, para vocês verem como esse time aí de perebas realmente tá naquele nível, ó, temos Lucas Ribamar, atacante do Vasco. Esse aí eu já comento há vários anos, desde que ele chegou no Vasco eu falo, mano, Ribamar é extremamente limitado tecnicamente, é um jogador que não consegue dominar uma bola, é um jogador que tem dificuldade para fazer gols fáceis, é um jogador que entra sempre afobado nos jogos, fazendo falta em tudo quanto é canto, é um jogador que não sabe dosar o seu fôlego, entra, corre muito e depois acaba ficando cansado durante as partidas. Eu nem entendo de verdade como ele ainda entra nos jogos do Vasco, porque é um jogador muito limitado tecnicamente. É algo para se estudar, rapaziada. Como um jogador que se diz profissional, treina todo dia, não consegue dominar uma bola quando é lançado em velocidade. Como?
Então o Ribamar não está treinando, hein? Mas é isso, rapaziada, esse foi a nossa seleção de perebas, de jogadores que ninguém sabe como se tornaram profissionais. Mais uma vez, digo aqui pra vocês, isso aqui é um papo de torcedor pra torcedor. Minha intenção no momento algum é de ofender algum desses atletas aí que foram citados no vídeo de hoje. Apenas estou criticando suas qualidades técnicas no meu direito de torcedor, cara. Eu posso criticar, óbvio. Ele tá jogando lá, ele é pago pelo time, ele tem que ser criticado se não atua bem dentro de campo. Não posso vir aqui passar a mão na cabeça de jogador, ficar babando o jogador que é ruim. Quando o jogador é bom, vocês sabem, eu elogio pra caramba, dou bom moral pro cara. Mas quando o jogador é ruim, eu vou pegar no pé assim. E se vocês curtiram esse vídeo de hoje e querem mais vídeos desse estilo no canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa por hoje, é isso. Grande abraço, Francesco, é nóis e fui!